Livro dos Salmos, capítulo 23, são apenas 6 versículos, e eu vou ler com os irmãos o que diz o texto. Fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse é um texto muito conhecido de todos vocês, da maioria dos cristãos. É um texto que vocês veem, pelo menos o versículo 1, escrito em para-choque de caminhão. Ou quem sabe você já chegou numa casa, ou mesmo na sua casa, e lá tinha ali um folhetinho, que seja um calendário, com aquela cachoeira caindo e com esse verso, ou quem sabe até o salmo inteiro naquela folhinha do calendário. É um salmo que muitos aprenderam a lê-lo nos seus cultos matinais, nas suas casas, ou mesmo muitos aprenderam a deixar a Bíblia aberta nesse salmo. Outras pessoas, quando estão em momentos de tribulação, de angústia, leem esse salmo em busca de um refrigério. Bem, mas a despeito de todas as experiências particulares que muitos tiveram ou têm com este salmo, hoje eu quero compartilhar com vocês o que há de mais importante nesse salmo, no que diz respeito ao verdadeiro significado desse salmo para as nossas vidas. Ainda que um salmo, ou que um texto veterotestamentário do Antigo Testamento, mas encontramos aqui princípios do cuidado divino para nossas vidas. Essa tarde mesmo, eu pensando acerca desse salmo, eu pensei que frase eu poderia usar que sintetizasse, ou que trouxesse a síntese e o pensamento desse salmo. E me veio ao coração a seguinte frase, ou o seguinte tema: o cuidado divino ao homem que anda no caminho de relacionamento com Deus. Veja direitinho, o cuidado divino. Esse salmo, na sua totalidade, ele fala do cuidado divino ao homem que anda no caminho de relacionamento com Deus. Um salmo muito apropriado para esta ocasião, uma vez que o tema desse nosso encontro é ainda estou aqui. Ou seja, há 20 anos que nós começamos uma caminhada, que nós começamos uma trajetória, que nós começamos um caminho. Quando eu digo o cuidado de Deus, ou o cuidado divino ao homem que caminha, ou ao homem que anda no caminho de relacionamento com Deus, é importante primeiramente nós perguntarmos o que se quer dizer aqui nessa expressão, nessa frase, por caminho. Eu digo isso porque infelizmente vive-se, ou vivemos num tempo em que ser um crente ou ser um cristão se tornou quase que uma questão meramente cultural, porque não raras vezes as pessoas nascem num lar cristão, seja num lar cristão católico, num lar cristão protestante, num lar cristão evangélico, ou como se diz, ou como dizem, num lar cristão espírita. O fato é que todos se dizem cristãos, porque como tem o pensamento, nasceram na igreja, ou não raras vezes chegaram à igreja por um tanto de forças estranhas, ou forças que não são exatamente a força do evangelho, mas por necessidades, seja pela perda de alguém ou de algo, seja em busca de um emprego, em busca de uma cura, em busca de uma resposta, em busca de uma solução. O fato é que hoje em dia há muitos
crentes, nominalmente falando, mas há poucos que estão no caminho. A vida cristã consiste num caminho. Interessante que, se você ler atentamente o livro de Atos dos Apóstolos, pelo menos nos primeiros 14 capítulos do livro, os crentes, os discípulos de Jesus do primeiro século, a primeira igreja, os primeiros irmãos, eles eram chamados os do caminho. Ou seja, entendia-se, e devemos entender, que a partir do momento que alguém, ele crê no Evangelho de Jesus Cristo, que ele compreende a mensagem da cruz, e ele então toma tal mensagem para si, ele se põe numa caminhada. Então a vida cristã consiste num ponto de partida, que começa pela fé, e agora nos projeta num caminhar contínuo para o alvo, que é a nossa esperança. Vida cristã, portanto, começa com a fé, termina na esperança, mas todo esse caminho é um caminho de relacionamento, é um caminho de amor ao Senhor, em que nós, nesse relacionamento, nós somos amados, nós somos cuidados, nós recebemos a provisão divina, recebemos o cuidado divino, o alimento divino, as bênçãos divinas, mas nós também nos pomos nesse relacionamento em fé e em amor para com o nosso Senhor. Falar em caminho é falar em experiências, é falar em relacionamento, é falar em comunhão. Nada disso tem a ver com meramente você fazer parte de uma igreja. Lógico, a igreja é um ambiente de crescimento e de relacionamento entre os irmãos, relacionamento de fé, em amor. Mas o fato de você estar inserido dentro de uma comunidade evangélica, ou cristã que seja, não significa absolutamente nada. Embora, se você estiver com a consciência do caminho, o congregar com os irmãos vale absolutamente tudo, desde que se faça não por medo, não por coerção, não por obrigação, mas pela consciência da verdade e pela consciência do amor. Nós temos que discernir duas coisas quando olhamos para esse salmo. Estamos falando sobre caminho. O caminho implica a sua experiência pessoal. Caminho significa a sua experiência consciente da verdade. É a sua experiência com o mistério, que é Deus. É a sua experiência com o divino. É uma caminhada de fé. É alguém que está caminhando na verdade, como quem busca conhecer a verdade, como quem busca se alimentar da verdade, ser transformado pela verdade, porque agora a sua vida ganhou um significado em Cristo, porque a sua vida ganhou sentido no Evangelho. O Evangelho, enquanto a luz, deu significado a nós. Então não estou falando de mero ajuntamento de pessoas. O caminho, ou que seja o caminhar, implica experiências. Quais têm sido as suas experiências na caminhada com Deus? Você deve ter sofrido muito, perdeu pessoas, foi abandonado, foi traído, ou na caminhada você teve muitas quedas, muitos tropeços. Infelizmente a igreja institucional, ela, quando olha para um discípulo de Cristo, ela exige que ele seja tão rigorosamente forte e tão rigorosamente santo, que o sistema não permite que você diga: na minha caminhada, muitas vezes eu caí. Eles dizem: você não pode dizer que caiu, porque você, se disser e afirmar que você no caminho, você falhou, você fracassou, muitas vezes você parou no caminho, outras vezes você estava prostrado no caminho. Ora, quem pensa que a vida cristã, que essa caminhada, ela não é feita das dificuldades humanas, embora agraciados pela graça de Deus, essas pessoas certamente, elas estão enganando-se a si mesmas. Então não tenha medo de você falar: ainda estou aqui, com muita luta. Passamos por muitas dificuldades.
Em alguns momentos, talvez você tenha pensado assim: eu não vou conseguir continuar. Ou talvez no seu coração você tenha até mesmo desistido. Alguém poderia ter dito para você: você não consegue, você não pode, você não dá conta. Ninguém acredita mais em você. Você teve muitas experiências com Deus. Mas a grande questão é que se você de fato está no caminho, se você está no caminho, a despeito de quantos traumas você tenha sofrido, de quantas quedas você tenha levado, de quantas desilusões você tenha sofrido, o fato é que se você está no caminho, você tem um pastor que cuida de você. Como diz o Salmo: o Senhor é o meu pastor. A grande diferença nesse ponto é que aqueles que sendo crentes meramente religiosos, eles não podem orar esse salmo. Não é que é proibido que alguém ore ou reze o salmo, mas é que se ele ler, vai ser apenas uma mera leitura. Imagine você que quando Davi compôs esse salmo, ele falava de uma experiência em relacionamento com Deus. Veja que o salmo é colocado mais como uma coisa mística. Tem pessoas que pensam que se ler esse salmo, a doença vai embora. E ela não vai. Desculpe eu desiludir você. Outros pensam que se ler esse salmo, o demônio vai embora. Não, ele não vai embora. Se você ler esse salmo, não existe nenhum poder nas palavras meramente pronunciadas, como mero hálito. E também não há nenhum poder em você deixar a Bíblia aberta no Salmo 23. Não há nenhum poder, nada vai mudar. A Bíblia não pode ser usada como amuleto, não pode ser usada como um instrumento de uma crendice que você acha que vai espantar os maus olhados. Absolutamente. Esse salmo, ele só ganha significado se você entende que existe um relacionamento entre você e Cristo, em Ele enquanto o pastor, você enquanto a sua ovelha. Interessante, pense comigo por um momento. O salmo começa dizendo: o Senhor, Yahvé, o Eterno, o Criador, é o meu pastor. Jesus, no livro de Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 26 e 27, ele fala assim para um grupo de religiosos: prestem bem atenção. Veja que ele disse para os líderes naquela ocasião, do povo de Israel, que era como se fosse hoje os pastores das igrejas. Então você pode elencar aí pelo menos uns 15 pastores que vocês conhecem, pastores da alta classe, do alto clero, do meio evangélico, aqueles que se intitulam apóstolos, apóstolo tal, apóstolo cicrano, beltrano, fulano, ou que se intitula bispo, ou que se intitula pastor. Então imagine que Cristo se dirige a esse grupo de pessoas naquele tempo e diz assim: olha, vocês não são as minhas ovelhas. Eu me refiro a João, capítulo 10, versículos 26 e 27. Vocês não são minhas ovelhas, sabe por quê? Porque vocês não creem em mim. Porque as minhas ovelhas, diz Jesus, elas ouvem a minha voz. E quando elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Portanto, só pode pronunciar em realidade e com significado espiritual o Salmo 23, aquele de quem se pode falar: este é alguém que clama a Cristo, ou o invoca como o meu pastor, e aquele de quem Cristo pode falar: esta é a minha ovelha. Relacionamento pastor e ovelha é relacionamento de amor, de cuidado e sobretudo de confiança. De um lado, um pastor que diz: eu posso prover para você tudo o quanto você precisa para sobreviver neste caminho. Este caminho é difícil, é um caminho árduo. Quantos conseguirão chegar ao fim deste caminho? Olhe para a experiência do povo de Israel no Antigo Testamento. Quantos saíram do Egito? Quem se lembra? O número aproximado de 1.000
pessoas. Quantas chegaram à boa terra de Canaã? Desses que saíram de 1.600, apenas 2 chegaram ao destino. E os demais? Ora, todos os demais, à semelhança dos 2, também saíram do Egito, também entraram no caminho, estavam caminhando no caminho, mas diz a Escritura que por causa da incredulidade, eles ficaram prostrados no deserto. É lamentável dizer, e eu peço que vocês, cuidado, não interpretem mal o ainda estou aqui, em razão da nossa festa de 20 anos. Precisamos tomar o ainda estou aqui, não aqui devap. Precisamos dimensionar o ainda estou aqui, sobretudo no sentido de que eu ainda estou no caminho, eu ainda estou na verdade, e entenda a verdade não como a verdade, mas como a verdade possível, a presente verdade, ou seja, tudo aquilo que você pode conhecer acerca de Deus. Não que o que você conhece é a verdade em plenitude, mas aquilo que de Deus se pode conhecer, que você absorveu, você teve no seu coração a fé necessária e suficiente, e a graça divina para se manter preservado neste caminho. Porque no caminho, muitos, por causa da incredulidade, eles morrem prostrados no caminho. Se nós lermos o Novo Testamento, há um caso, Jesus passando e diz que havia um cego chamado Bartimeu, que estava assentado à beira do caminho. Talvez haja muitos que no caminho, na trajetória da vida com Deus, se assentou à beira do caminho, por causa da cegueira espiritual. Alguma coisa te cegou os olhos, te impedindo de compreender a verdade. E por causa dessa cegueira, você ficou prostrado e como Bartimeu, está lá carente de misericórdia. No caminho, muitos se revoltam contra Deus. Veja quantas revoltas e rebeliões aconteceram na trajetória do povo de Israel entre o Egito e a boa terra de Canaã. Então, o fato é que se você tem no coração a sinceridade e invoca a Cristo como seu pastor, e se põe no cuidado desse pastor, porque não adianta você falar, o Senhor é o meu pastor, não adianta, se você não se põe ao cuidado dele. Olha que, o quanto que nós precisamos de um pastor, mas não de um pastor humano, mas de Cristo enquanto nosso pastor. Procurando na Escritura, falando de Cristo enquanto pastor, encontrei pelo menos 3 lugares. João capítulo 10, versículo 10, Cristo é apresentado como o bom pastor. Depois encontrei em Hebreus capítulo 13, versículo 20, Cristo é chamado o grande pastor. E então em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, ele é chamado o supremo pastor. Nós temos o bom pastor, nós temos o grande pastor, e nós temos o supremo pastor. Tudo se referindo a Cristo. Cristo, enquanto bom pastor, é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, é aquele que nos redime. É aquele que morreu na cruz do Calvário por nos amar, para nos dar uma possibilidade, para estabelecer um novo começo na nossa trajetória, porque desde que o homem caiu no Éden, que ele foi envolvido com o engano do pecado, as misérias começaram a arruinar a partir do seu espírito humano, e então a sua alma humana e o seu corpo humano, vem Cristo, o bom pastor, e diz, eu vou estabelecer pela cruz um novo começo, para todo aquele que crer em mim. Cristo como o grande pastor, Hebreus 13, 20, é aquele que está nos aperfeiçoando. Então não somente ele estabelece um novo começo, mas ele caminha conosco toda essa trajetória dizendo, filho, eu vou te aperfeiçoar. Filho, você será aperfeiçoado. Você pode olhar para alguém do seu lado e de repente você não acreditar muito nela. Uma pergunta, você já foi desacreditado? Alguém desacreditou em você?
porque você falou o evangelho e alguém olhou para você e não viu correspondência entre as suas palavras e o seu viver, ou em razão da sua fé ou da sua consciência, você alguma vez procedeu de certo modo que na sua consciência você nada pecava contra Deus, mas alguém, por não ter a mesma consciência sua, desacreditou de você e falou: é esse aí que é o crente? É esse aí que é o discípulo de Cristo? Imagine você que nesse caminho nós precisamos de Cristo enquanto o grande pastor que diz: filho, eu vou te aperfeiçoar. Ele estabelece um novo começo enquanto o bom pastor que dá a vida. Como grande pastor, ele nos aperfeiçoa. Como supremo pastor, é aquele que consuma ou que conclui a obra que um dia ele começou. Se você é ovelha de Cristo, se ele é o seu pastor, então você tenha a garantia de que ele te dá todos os recursos necessários para essa caminhada. Só não chegará no final dessa caminhada aqueles que não tiverem a Cristo como pastor, aqueles que não se colocarem como ovelhas sob o cuidado do bom pastor. Quantos podem dizer: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta? Não significa que você terá de tudo. Há pessoas que pegam o texto e falam assim: está vendo? Se nada me faltará, então Deus tem que me dar um carro, tem que me dar uma mansão, tem que me dar uma fazenda, tem que me dar uma poupança, tem que me dar isso e aquilo outro. Mas não, o texto que trabalha essa metáfora pastor-ovelha, ele propõe que neste caminho e trajetória você não terá falta de nada que lhe seja necessário para a sua sobrevivência espiritual e para a sua vitória final, após decorrer todo o caminho. Por isso que o texto, falarei aqui de modo breve, ele começa dizendo que esse de nada terei falta, ou como diz na versão, nada me faltará, ele vai sintetizando da seguinte maneira: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Porque a sua vara, ou melhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esta é a primeira parte dos Salmos. Veja a quantidade de recursos e de providências e de provisão que Deus nos concede. Preste atenção. Eu sei que está um pouco calor, os irmãos estão um pouco cansados, mas é muito importante que vocês entendam o que estamos colocando. Primeiro, ele nos leva para as águas de descanso, para águas tranquilas. Aqui o Senhor fala que ele é aquele que tira de nós todo o fardo e todo o cansaço do pecado. É basicamente o que está dito em Mateus capítulo 11, de 28 a 30. Jesus fala: vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantos de nós não estamos sobrecarregados com o peso do pecado, com o medo da condenação, ou com uma consciência sob acusação? Quantos não estão sem alegria, sem ânimo? E o Senhor diz: olha, se você se colocar sob o meu cuidado, eu vou aliviar a sua alma, tirando o peso, te levando para águas tranquilas, e ali eu vou te alimentar com pastos verdes e com água fresca. Isso fala da saciedade. Aquele que se põe sob o cuidado de Deus, a despeito de quanta tribulação você passe neste mundo, você será uma pessoa que vai gozar de uma paz que excede todo entendimento. Na minha existência, eu já passei por muitas tribulações, juntamente com o Fernando, meu irmão mais velho, o Frank, outro meu irmão mais velho do que eu, mais novo que o Fernando, a irmã Silvia, mais velha que eu, mais nova que o Fernando. Somos 4, com a minha mãe. Mas a minha mãe é um exemplo de alguém que tinha e que tem
a Cristo enquanto pastor. Eu dou o exemplo dela, não é para exaltá-la absolutamente, mas nós devemos olhar para os modelos. Nós devemos olhar para os exemplos. Alguém que no meio de tanta luta e tribulação como nós vivemos, e pensa em luta e tribulação, e pode triplicar, que você não vai ter dimensão das tribulações que passamos, podia se ver alguém ali sendo cuidada, desfrutando de paz, quando tudo ao derredor estava tumultuado. Mas tem que ter o quê? Confiança. O Senhor cuida de você. O Senhor é aquele que está no controle da tua existência. O Senhor, Ele está no controle da sua família. Precisamos confiar e descansar no Senhor. Para tanto, você não pode olhar para os homens, não pode olhar para si mesmo. Olhe para o bom pastor e diga: o Senhor é o meu pastor. E as lutas e as tribulações, o Senhor é o meu pastor. Ele nos conduz a pastos verdes, a águas tranquilas. Quando a alma está perturbada, Ele refrigera a alma. Quantas vezes eu não estive com a minha alma angustiada, eu fui ao Senhor, e o Senhor trouxe refrigério. Ele traz descanso. A presença do Espírito de Deus dentro de nós nos leva a gozar de uma paz que homem algum, em mente alguma, é capaz de compreender, porque é a paz que excede todo o entendimento. Mas não somente Ele nos dá essa provisão da paz, do alimento, das águas, mas é dito que Ele nos guia pelas veredas retas, por amor do seu nome. Nessa caminhada Ele nos ensina qual é o caminho da verdade. Como diz que o Espírito de Deus é o Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade. O Senhor jamais deixará uma ovelha sua, que se põe ao seu cuidado, que confia no seu pastor, deixará uma ovelha dessa enganada. Absolutamente. É certo que pela limitação humana, nós vivemos muitas vezes um pouco desorientados, mas o Senhor, Ele está te conduzindo nas tuas limitações, e logo logo você verá como que a sua vereda, pouco a pouco, está sendo endireitada. Ele nos guia por veredas retas, por veredas da verdade, e quando nós queremos sair, é dito que Ele tem um cajado, Ele tem a vara. O cajado é para proteção e a vara é para disciplina. O Senhor, neste caminho, Ele nos disciplina. Quantas vezes você não foi disciplinado pelo Senhor? Ou talvez, tendo sido disciplinado, você não tenha visto ou percebido, por não compreender o trabalhar de Deus na sua vida. Mas lembre-se, Deus nunca permitirá que um filho dele sofra simplesmente para vê-lo sofrer. Todas as adversidades, seja elas quais forem, não importa qual é a luta, a dificuldade nesse caminho, saiba-se, Deus permite algum sofrimento, é porque Ele está querendo que você aprenda na sua experiência, aprenda a se conhecer, aprenda a conhecê-lo, aprenda a ser santificado na verdade. Ou seja, o Senhor vai nos ajudando nesse caminho, não somente numa forma pedagógica ou com ensinos pedagógicos, mas sobretudo em ensinos de experiência. Esse salmo, ele nos convida a perceber essa relação entre o bom pastor e a ovelha. Mas não acaba falando de pastor e ovelha. Duas figuras são usadas para falar de relacionamento e de confiança. Porque a segunda parte dos Salmos, ou do Salmo 23, quando começa dizendo no versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Agora aqui é a referência de alguém que, tendo recebido você nessa peregrinação, na sua casa, te recebe e te acolhe,
Talvez a imagem aqui é que Davi estivesse sendo perseguido. Pensa uma pessoa sendo perseguida num deserto. Uma pessoa correndo risco de vida, ou que seja, risco de morte. Uma pessoa que está no desespero, como diz o versículo anterior, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe quando você está numa situação assim, eu não vou conseguir jamais. Eu tenho uma experiência, não posso contar agora em razão do tempo, prometo contar numa outra ocasião, mas rapidamente, para vocês terem uma ideia, eu cheguei no limite da minha humanidade, das minhas forças e da minha capacidade, num dado momento, em que eu estava assim à beira de um precipício, espiritualmente falando. Meus pés estavam mais para dentro do que para fora, e eu já não tinha força de retornar e retomar meu caminho, quando eu falei: Senhor, olha, eu estou aqui no meu limite, eu estou no vale da sombra da morte, agora, Senhor, é contigo, eu nada mais posso fazer, não tenho nenhuma força ou capacidade de mim mesmo de voltar. Isso foi 3 horas da manhã de um domingo. Quando foi às 4 horas da tarde da segunda-feira, os meus pés já estavam firmados sobre uma rocha, como nunca antes. Eu terei tempo, em outra ocasião, de contar cada detalhe dessa experiência. Se bem que eu passei por várias crises, experiências como esta. Várias vezes eu passei pelo vale da sombra da morte. Não morte física, mas perigo de perder a fé, de perder a igreja, de perder os irmãos, de perder a família, de perder a esperança, de perder tudo. E o bom pastor ali, que busca a ovelha, firma os pés sobre uma rocha. Mas para tanto ele nos convida a esse relacionamento. É como que você estivesse num deserto, sendo perseguido. Você fala assim: bem, eu não tenho escape, e portanto agora o inimigo vai me destruir. De repente aparece uma cabana no deserto, e alguém abre a porta e diz: entra. E você, quando entra na cabana, fala assim: aqui você está seguro. E os inimigos rodeando aquela cabana, aquela casa no deserto, como cães e lobos famintos, ferozes. E o anfitrião diz assim: olha, aqui você está seguro. Eu vou até abrir a porta da tenda, para que os teus inimigos contemplem. E eu vou preparar um banquete. E você vai se assentar comigo. E nós vamos comer um banquete delicioso. São as riquezas da graça, as riquezas do Evangelho, as riquezas da bondade de Deus. E o Senhor então unge a sua cabeça com óleo, que é um símbolo lá do povo do Oriente, no sentido de que aquele hóspede é um hóspede de honra, recebido naquele lugar. E você então, com seu cálice, ele vem com o melhor vinho e enche o seu cálice, mas não apenas enche, ele faz o seu cálice transbordar de vinho, que é a alegria da salvação. E os inimigos ficam ali olhando e não podem fazer nada. Você está protegido, você está acolhido. E essa metáfora é muito linda e maravilhosa, mas ela não é prática, se não entendermos que este banquete é um banquete que ele nasce não somente da nossa necessidade, mas também da necessidade divina, quando Cristo diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, nós somos acolhidos na habitação de Deus, e ele quer ser acolhido na habitação humana. Ou seja, nós somos convidados a nos abrigarmos nele, como diz o Salmo 91, aquele que habita. Esse salmo não é miraculoso, não é místico. Ele diz uma verdade que deve ser praticada.
aquele que habita. Vocês entendem essa expressão? Quando eu era criança, minha mãe nos colocava para ler o Salmo 91 e decorá-lo. Então, eu era uma criança, eu falava, aquele que habita, então eu ia falando, mas não sabia o significado de aquele que habita. Quem sabe o que significa aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Aquele que mora, mas o que significa isso? É exatamente isso. Vocês podem repetir exatamente o que está dito, né? Ou seja, esse salmo não é para ficar sendo dito, pronunciado, mas se você tem uma condição, se você é alguém que faz de Deus a tua habitação, se você habita nele, sabendo que Deus é uma cobertura de graça, de cuidado, de proteção sobre você, você faz do Altíssimo a tua morada. Então é você habitando nele. Aqui no Salmo 23, é ele dizendo, entra para a minha tenda, vem habitar em mim. Em Apocalipse 3:20 ele diz, mas eu também quero que você abra a porta da sua casa, do seu coração, para eu cear. Essa ceia, esse banquete, que é um banquete espiritual, ele é um banquete do cuidado divino e da confiança daquele que diz, Senhor, eu abro a porta do meu coração, pode entrar, pode habitar, pode modificar. E somente então, quando existe, olhe para mim, eu estou encerrando, essa relação, ovelha-pastor. Mas não é ovelha-pastor, é a ovelha que pode falar assim, o Senhor é o meu pastor. E é o pastor que diz, em contrapartida, você é minha ovelha, porque você ouve a minha voz. E agora essa relação se encontra nessa outra metáfora. Você se abriga na tenda de Deus para essa ceia. E ele fala, abra a porta do coração para eu entrar, para eu cear com você. Queridos, eu quero, a partir desse salmo, dessa reflexão, convidar você para caminhar mais 20 anos conosco. Não vai ser fácil, porque os 20 anos não foram fáceis. Aqui tem pessoas que estiveram conosco, estou acabando, é um momento que eu preciso que vocês me ouçam, que estiveram conosco desde a primeira reunião do DEVAP. Poderia citar os nomes, mas para não esquecer de nenhum, e a pessoa se entristeceu, eu não cito nenhum. Mas tem pessoas aqui que estiveram desde a primeira reunião. Éramos mais ou menos 17 pessoas, lá na QNP 5, na casa da irmã Júlia, primeira reunião, 17 pessoas tristes e angustiadas. Parecia que estávamos num velório. Sabe por quê? Foi a primeira reunião nossa, foi um velório. Não foi bem um velório, mas 17 pessoas tristes e angustiadas, como ovelhas que não sabiam para onde ir. Porque onde nós estávamos, lembra, Roserene? Disseram assim, saiam daqui. Vocês não são mais bem-vindos aqui. E nós não tínhamos intenção de sair. Ninguém queria sair de lá. A gente só queria ler a Bíblia. E em amor, não era em rebelião, nunca nos rebelamos. Era em comunhão, vem irmãos, nos ajudar, vamos ler, vamos orar, vamos buscar. Nós precisamos de ter um ambiente saudável, onde Deus seja absolutamente o centro. Precisamos de um lugar onde Cristo seja o supremo pastor, em que a palavra final seja dele e não minha, em que a vontade seja dele e não minha. E eles disseram, não, aqui não, vão embora. E nós ficamos, e agora, vamos para onde? Nós não tínhamos um projeto, um plano, se não der certo lá, vamos para lá, não tinha isso. A intenção nossa era tão pura, tão simples. E aí, primeiro domingo que aconteceu, mês de dezembro de 1999, salvo engano, era época de Natal, final de ano. E aí,
irmãos, e agora? Eu falei, não, agora nós temos que estar juntos, né? Ficamos lá, um olhava para o outro olhava para o outro. Um chorava, o outro reclamava. E agora eu falei, calma, o Senhor é o nosso pastor. Foi assim. Outros irmãos chegaram um ano depois. Josué chegou, um ano depois, nós já estávamos numa lojinha, eram umas 50 pessoas, 40, 50 pessoas, chegou Josué, andando. Hoje ele está bastante liberto. A época, chegou, aí a Jane tinha feito assim um mural de avisos e colocou um ursinho de papel camurça, né? Camurça, falar direitinho que o Josué está ali. Camurça, na verdade era um urso, né? Ursinho apontando assim para os avisos. Aí ele passou, olhou e falou, pastor Alexandre, e esse urso aqui? Eu falei, o que tem urso? É só um ursinho, é só um aviso. Vocês estão parecendo denominação. A ideia dele é que se tem ursinho, é denominação. Era a ideia dele. Foi, Josué? Mas depois chegaram outros, quando nós já estávamos com 5 anos, com 10 anos, depois estávamos com 15 anos, e agora com 20 anos tem gente chegando também. Só que de tantos que chegaram, muitos não se encontram. Uns morreram fisicamente, dormiram no Senhor. Poderia citar aqui mais de uma dezena de pessoas que partiram, né? Irmão Luciano, quem lembra do irmão Luciano? Irmã Jaquilene, irmã Lúcia, irmão Benício, o nosso irmão recente agora, me esqueci o nome. Irmão Raico, Apolônio. Uns morreram, não estão aqui na terra, nem podem viver este momento. Outros, ao longo do domingo, se revoltaram. Por qual motivo? Aí Deus sabe. Porque por mais que se digam alguns motivos, ou que eu, em defesa nossa, queira impor algum motivo, só Deus conhece o coração. É Ele que lê o coração. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus e pela minha consciência e pela Escritura, mas é Deus que lê o coração. Então alguns se revoltaram, outros apenas se cansaram. O que foi? Não, cansei. O que foi? Não, estou cansado. Aí outros falam, não, é ser vergonhice mesmo. Tem uns que falam, não, é porque eu sou sem vergonha mesmo. Cada um tem a sua explicação. Eu não estou aqui trazendo, aqui no caso, a questão, não. É para dizer que é uma caminhada. E eu gostaria muito que todos esses irmãos, a despeito dos motivos, estivessem conosco. Ou que nós estivéssemos com eles. Vocês entendem? Porque o nosso coração é de caminhar. Nossa única ambição é o Senhor. É nosso alvo, é nosso desejo, é a verdade. Mas ainda estamos aqui, no sentido de termos oportunidade. Você tem oportunidade. Se você ama a palavra, ama o Senhor, eu quero te convidar a caminhar conosco. O ano de 2020 será um ano de grande crescimento espiritual para todos nós. E será um ano de grandes revelações do Senhor. Que o Senhor inclusive já nos deu, mas que não foram compartilhadas, que não foram divididas, que não foram ministradas. Nada de retrocesso, é só compreendendo como Deus é grande, como Deus é maravilhoso, como Deus é lindo, de fato e de verdade. Nossas reuniões acontecem todos os domingos, às 18 horas nesse local, e às quartas-feiras, às 20 horas aqui. Eu não poderia acabar aqui minha fala, que neste ano será a última, sem agradecer
a Deus por tudo. Que ele saiba, que ele ouça. Ele sabe, né? Mas eu queria externar isso publicamente. Dizer: Senhor, muito obrigado. Dizer a Ele está ouvindo. E também dizer a Deus que eu estou grato pelas pessoas que Ele agregou a esse ministério. Desde os primeiros até os que chegaram hoje. Todos. Os que ofertam, os que oram, os que trabalham, os que servem, os que se preocupam, os que ligam, os que apoiam. Todos vocês são bênçãos de Deus, dada a esse ministério em prol do reino dele. Muito obrigado em nome de Jesus.